entrei lá, um bando de gente que monstro que desenhava pra caramba. Eu falei, ah, não, desisto. Vou ficar aqui batendo cabeça. Tô frustrada. Quando já tem a galera que desenha muito bem, eu posso só criar a história por cara desenhar. É verdade. Tá bom. Eu, no curso de 3D também, enquanto eu desenhava um barril, tinha um cara desenhando um dirigível, modelando, sei lá, uma nave intergaláctica, e eu olhava pro meu barril, só as tirazinhas, tudo solto, ele sai, não. Melhor não me frustrar, porque deixa que quem sabe fazer, concluir o É, curso, passei, mas eu bati a cabeça porque eu nunca tive paciência, não. Eu desenhava porque eu quero fazer quadrinho, eu tenho que desenhar. Na minha cabeça era assim. E só que era uma coisa que eu fazia ali, tipo, meio que a contragosto, né? E aí aí chegou uma hora que eu falei, ah, não, eu não vou ficar aqui batendo cabeça, eu nunca vou desenhar tão bem quanto eu gostaria de desenhar. Eu não tenho saco, porque, poxa, quem desenha bem é aquele cara que tá sempre com um papelzinho lá, fazendo um rascunho, fazendo um rabisco lá, aí o cara faz um desenho bonitão, aí pô, aquele rascunho lá que ele fez em meia hora é um desenho que para você seria finalizado em 2, 3 dias. 2, 3 anos. Ficar lambendo aquele negócio pra ficar daquele jeito, o cara fala, em meia hora, cara, esse aqui é um rascunhozinho que eu fiz. É o cara que gosta, né? É que nem. Aí eu vi, não, o que eu gosto é ficar escrevendo, né? E muitas vezes é o que o cara que desenha não tem saco. Ele já bola o personagem na cabeça e já quer sair desenhando o personagem, fazer as coisas e não tem saco para trabalhar aquela coisa, a narrativa e tudo mais. Aí é outra pessoa aí. Tarciane. Olá, Tarciane. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Tranquilo. E aí, da onde que você está falando? Estou falando de São Paulo, São Paulo. capital mesmo. Legal. Então, você está aqui, você é roteirista, você trabalha curte quadrinho. Desculpa, como é que você chama? Sou o Carlos. Carlo? Carlos. Carlos. Então, prazer, Carlos. Igualmente. Então, Carlos, eu não sou da área, eu sou leiga de tudo, eu só sou uma fã de quadrinhos, assim. E eu tenho um sonho de um dia fazer uma parceria com alguém da área para fazer uma HQ sobre um assunto que eu sou apaixonada e que eu trabalhei muitos anos, me especializei nessa área, que é a área da violência contra a mulher. Então, o fato de eu estar aqui é muito por isso, porque eu tento estudar esse universo também para um dia poder realizar esse meu sonho, né? Ah, bacana. É isso aí. Mas sem você, mas nem com cinema você trabalha ou não? Porque Eu aqui já. trabalho. Eu trabalho, eu sou assistente social. Uhum, bacana. Então você deve ter ouvido várias histórias aí. Sim, sim. Aí tá, isso aí já é um material excelente para você começar, né? Você trabalhar. Tem, Tomara. já tem muita coisa aí, muita história para contar, para combinar. Bacana. Isso aí. E você curte quadrinho? Que tipo de quadrinho você geralmente curte aí? Olha, eu não sou entendedora do assunto, como eu te falei, mas os que eu gosto mais são esses da Marvel, da DC. Eu fico muito impressionada com a arte deles e tudo. E fora isso, alguns quadrinhos que eu não sei como é que se chamam, mas esses que trazem uma reflexão bem profunda e com crítica social também, alguns que trazem uma visão crítica histórica também. Tem vários, né? É. Tem vários. Tem quadrinhos jornalísticos, né? Que geralmente apresentam
um episódio, um fato histórico, mas como se fosse uma reportagem gráfica, né? Sim, Tem quadrinhos biográficos, né? Aquele que fez sucesso, Persépolis, né? Que conta a sim, eu história tenho Persepolis. É desse tipo que eu tô falando. Eu esse é gosto um muito. bom. Então, isso é bacana. Geralmente é um quadrinho independente, né? Um quadrinho mais autoral, né? Sim. Os Marvel DC é bem comercial, né? Bem clichêzão e tal. É divertido, mas tem uma hora que cansa. Eu gosto porque eu acho a técnica de desenho muito bacana. E eu, assim, eu estudo um pouco psicanálise também, né? Eu estou fazendo uma pós em análise junguiana também. E eu vejo que esses quadrinhos, mesmo da DC, da Marvel, eles trazem reflexões profundas também, assim, do ponto de vista psicanalítico e tal. Uhum. Então é muito interessante nesse sentido, para mim também, não só a parte do desenho mesmo. Sim. Então, eu leio com esse olhar, assim. Uhum. Geralmente esses quadrinhos de herói, quando você pega um roteirista mais experiente, geralmente ele busca trabalhar algum tema que está mais relevante, né, atualmente, né? E tanto você vê agora até esse seriado que teve agora, né, que foi uma história que puxaram do quadrinho do Falcão, do Soldado Invernal, né? E eles puxaram justamente essa história que veio do quadrinho, que é do Falcão virou um Capitão América, né? Aí é o Capitão América Negro, aí puxa agora então, que essa série foi produzida ao longo do auge do Black Lives Matter, né? Aí puxa toda essa questão do negro Sim, nos Estados Unidos e tudo mais. Então é interessante que trabalha tudo isso, né? Assim como na época lá nos anos 60, né, o próprio X-Men surgiu disso, né, que era a coisa das minorias ali, né, sendo perseguidas, né, e que aí era a representação de várias coisas, né, de gays, negros e tudo mais, né, e então os mutantes eles serviam de analogia para tudo isso. Né? sim. Quando você pega alguém, ele consegue trabalhar essa coisa mais lúdica do super-herói com um tema bacana, né? Uma forma mais leve até, né? Que outros quadrinhos você pega que já vai É, questão e mostra uma coisa mais nua e crua. porque nesse sentido mesmo, tendo essa pegada mais comercial, que nem você falou, não deixa de ser um reflexo do que está acontecendo na sociedade, né, daquele tempo que o quadrinho está sendo feito. Tanto que a gente vê releituras de personagens que já existiam há décadas, de acordo com o que está se discutindo hoje também, né? Sim, os Então personagens você vê hoje algumas heroínas, por exemplo, com outra pegada já, uma pegada mais feminista, que não tinha tanto uhum, há algum tempo atrás. é. Então isso é bacana também, do ponto de vista, né, de um olhar crítico, social, assim, de observar. Porque não cola mais você fazer aquela coisa que era feita antigamente, que era vamos botar só a mulher ali de objeto de decoração ou pin-up É, e vamos que vamos, né? ainda bem. Sim, ainda tem, porque assim, isso é que é legal, tem para todos os gostos, né? Tem desde o cara que só quer ver É, isso, né? É, tem a, e tem para todos os públicos, né? sim. Mas é isso, entrou mais gente aí. Quem foi que entrou agora? Ângelo, É, o Ângelo, a Gabriela e a Mirella. isso. E da onde vocês estão falando? Eu sou de Barueri, São Paulo. Aonde?
Barueri, São Paulo. Barueri. E aí, Ângelo, qual a sua curiosidade aqui em relação ao curso? Você já lê quadrinhos? Já trabalhou com isso de alguma forma, não? Eu acompanho muito mangá, né? Mangá, eu já tava lendo também HQ Saga do Infinito. Eu gosto bastante. Eu ainda não estou ingressando porque eu estou 19 anos, eu ainda estou iniciando, mas eu estou escrevendo alguma história já. Legal. Legal. E então você curte a mangá mesmo, né? Sim. Maneiro. E já está escrevendo, né? Isso é legal. Hoje em dia tem muita coisa, muito site aí que o pessoal solta, né? Webtoon, né? É muito Sim. focado em mangá, né? Sim. Bacana. E legal, então vamos lá, esse curso daí acho que vai te ajudar. Quem está começando é bom soltar a escrita e trabalhar legal essas suas histórias aí. Quem mais que entrou aqui? Mirella, você fala da onde, Mirella? Eu falo do interior de São Paulo, Ibiúna. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vários paulistas aqui. São Paulo tá bombando. E Mirella, você curte quadrinho? O que você curte de quadrinho? Eu curto bastante, eu gosto bastante, assim, de desenhar, e eu tô, assim, com uma ideia, assim, pra fazer mesmo uma história, assim, um quadrinho, e eu acho que é bem legal esse curso aí, pode me abrir, assim, vai ajudar sim. Ideias. Você, eu gosto bastante. Que tipo de quadrinho que você curte? Eu assim, eu não sou muito assim dentro desse universo, assim, mas eu vejo bastante Mafalda, Kevin Haroldo, essas coisas, assim. Mais tirinha, né? Mais tirinha. Uhum. Não, bacana. E você curte desenhar tirinha? Ou você tem ideia de fazer? Legal. Curto desenhar tirinha é bom. Difícil pra caramba. Às vezes não tem, assim... Mas, assim, é uma sequência de desenhos mesmo. Sim, claro. Não, é quadrinho. Eu tô dizendo que é difícil... Eu sei que teve uma época que eu me meti a ficar fazendo tirinha e você ter várias ideias assim todos os dias é bem difícil, né? Imagina pra esses caras que trabalham mesmo com isso, né? E são geniais, assim, lá. Sim. Não, o que eu mais gosto atualmente aqui no Brasil tem dois caras, né? Mas o que tem mais tempo é o Will Tirando, é de São Paulo também. Ele é muito bom, ele tem umas sacadas muito boas e o cara produz diariamente, né? E tem o Caio Oliveira, se não me engano, é lá do Nordeste, agora eu não me lembro, acho que é do Ceará. Ele é excelente, mas ele faz também umas tirinhas muito boas, geralmente zoando outros personagens famosos e tal. Caio o quê? Bom, Caio Oliveira. Legal. É muito bom. Mas é isso, então seja bem-vinda. Obrigada. Vamos ver aqui, qualquer coisa é só perguntar. Vamos ver quem mais que entrou aqui. Carlos, eu acho que você agora, se quiser, pode começar a entrar no conteúdo. Tá. Ainda tem aqui o Roberto Faisal, não sei se o Roberto quer falar alguma coisa. Não, o Roberto tá fora, ele estava numa reunião conosco. Tá, entendi. Não, tudo bem. Então eu posso
Vou começar falando aqui do curso, né? Vocês devem ter visto aqui no site, acho que o Pedro pode soltar aí, a grade, né? Vou botar, Carlos. Sim. A grade de tópicos que o curso aborda. E basicamente é camadas de narrativa, desenvolvimento de personagens, narrativa visual, estrutura narrativa, elementos do roteiro de HQs, né? E edição e publicação de quadrinhos. Então, o foco do curso ele é trabalhar justamente a parte de escrita, né? E criação de histórias e o desenvolvimento de tramas, né? E aí ele passa por toda essa coisa da narrativa, desde das origens da história, como é que você constrói, desde daquela sementinha de ideia que você teve. Ah, eu queria fazer uma história sobre isso, assim, sabe? Tipo a Tarciane falou, né? Que ela queria trabalhar o tema de violência contra as mulheres. Então, isso é uma semente de ideia. Então, você pode começar a pegar, né? Estudar sobre o tema e ver e tal, e você vai somando coisas, vai bolando um enredo, aí você vai criando personagens, uma trama e tal, até que você começa a desenvolver aquilo dali de fato numa narrativa e aí com essa narrativa trabalhar ela visualmente, né? E isso daí não nem é a parte do desenho ainda não, é na escrita, a narrativa visual, para você poder escrever de forma que o seu leitor, quem quer que esteja lendo, consiga de fato visualizar aquela história sem que você tenha que ficar explicando muitas coisas, né? E aí a estrutura narrativa, né? Estrutura de atos, né? E coisa que também tem muito em quadrinhos, né? Que são os arcos narrativos. Enfim, e aí sim é que a gente começa a entrar em roteiro de quadrinhos, né? E aí, você já tendo uma história pronta, você vai transformá-la num roteiro, né? Que aí você já conhece aquela história, você pode transformá-la num roteiro, porque aí no roteiro você não pode, quando você vai para o roteiro, você não pode estar ainda preocupado em o que vai acontecer na sua história, né? Você já tem que conhecer tudo para você poder descrever para o desenhista, né? E para o colorista e quem mais que vai trabalhar naquela história, tudo que está acontecendo ali, para que as coisas sejam retratadas o mais fiel possível ao que você imaginou. E, enfim, e aí tem vários artifícios, tem de narrativa gráfica, que você vai botar no roteiro de quadrinhos. E aí, por fim, eu falo de edição e publicação de quadrinhos, né, que é uma tarefa à parte, principalmente para quem produz de forma independente, né? Então você tem que entender de edição, né, saber lidar com essas coisas, com gráfica, como é que você vai distribuir o seu quadrinho e tudo mais, né? E ao longo do curso, eu vou fazer essa oficina e ela vai, a cada aula, né, conforme eu vou passando o conteúdo, vocês vão seguindo essa linha de raciocínio e já vão criando uma historinha curta que seria para um quadrinho de 4 páginas. Então
Vocês vão começar a criar uma historinha e tal, e depois chegar no roteiro, vocês vão fazer um roteirinho, né? E a história, e é um roteiro que pode ser depois transformado num quadrinho curtinho de 4 páginas. E poderia ser de uma página que fosse, mas uma página não ia ter muita graça, que não ia dar para trabalhar alguns aspectos narrativos que eu vou abordar no curso, então eu botei 4 páginas para poder treinar isso, né? E como é um roteiro, não tem tanto de coragem. Então acho que o interessante é isso, que não é só a teoria, não é só eu passando o conteúdo, vocês também vão ter essa interação de já poder criar uma historinha e já treinar na prática todo esse conteúdo aí que vocês vão pegar, né? Enfim, e aí eu quero saber de vocês, de repente, se vocês têm algum conteúdo que vocês têm mais interesse em trabalhar, alguma coisa assim, e alguma curiosidade específica, eu deixo para vocês agora. O que vocês teriam aí? Uma das dificuldades que eu tenho é como conciliar, porque eu escrevo muito, eu sou a maníaca por diálogos, eu acho que diálogos num texto é muito importante, e quando eu comecei a escrever quadrinhos, foi uma das dificuldades que eu tive, que foi a quantidade de texto que eu produzia para cada balãozinho era uma coisa absurda, e o desenhista ficava enlouquecido, porque ele não sabia o que ele ia colocar, e como é que ele ia ajustar tudo aquilo dentro do que ele tinha de espaço para desenhar. Uhum. Então, à medida que eu fui escrevendo, que eu fui conversando com o editor, com o próprio desenhista, eu fui ajustando o meu jeito de escrever para conciliar com o quadrinho. Mas eu ainda encontro algumas dificuldades, porque às vezes, até entender que o quadrinho é uma narrativa gráfica, que o que conta mesmo é o desenho, né? O texto ele complementa, mas o desenho é o mais importante. Então isso para o ego do roteirista é terrível, né? Nossa, eu quero que as minhas lindas palavras encontrem todo... Não, esquece, porque não é assim que funciona. Então eu estou procurando ainda alternativas para conseguir conciliar isso, né? Condensar a informação, porque eu acho que precisa... Se você vai escrever um texto, ele tem que ser coerente, ele tem que combinar, ele tem que se integrar com o desenho. O desenho tem que... O texto ele não pode ser uma explicação do desenho, né? Ele tem que mostrar o relacionamento dos personagens, como eles agem frente àquelas situações, e não explicar, porque já vi muito quadrinho que o personagem falava, agora eu vou abrir a porta. Cara, mas tipo, é como se tratar o leitor como idiota, né? Mas a gente... E o meu caso é de informação demais, eu quero contar muita coisa, então a arte da sutileza, né? Como conciliar um texto que você acha interessante, da história que você está criando, para o desenhista entender e conseguir harmonizar tudo, né? Essa é uma técnica que eu acho que precisa de muita experiência e de muito treino. Isso daí é justamente a narrativa visual, entendeu? Quando você está escrevendo em prosa, a narrativa visual te força a escrever mais, entendeu? Agora, quando você passa para o quadrinho, ou para o cinema, para uma arte mais visual, você tem que pegar tudo aquilo ali que você escreveu em prosa, aquele calhamaço lá que você fez para descrever como é que a pessoa está se sentindo, e você tem que passar para o desenhista, cara, é isso aí que você vai desenhar, entendeu? E você não vai escrever isso. Agora, por isso que justamente você via até antigamente, até por outras razões, mas antigamente era mais comum, tipo década de 60, 70, você vê quadrinhos que tinham calhamaços de texto, né? Homem-Aranha lutando lá com o vilão.
E aí ele fazendo milhares de piadinhas a cada quadro, né, um balão gigante, enfim, quebrava todo o ritmo da história. Hoje em dia, na época tava valendo, agora hoje em dia você pega um quadrinho desse, você não tem o menor saco para ler. Então hoje em dia você vê até que a boa parte dos quadrinhos evita os recordatários, né, aquele quadro de narrativa, porque você não. Aquilo dali geralmente acaba ficando meio redundante, né? Ou é uma coisa que tipo, você não conseguiu mostrar no desenho, aí você bota aquele recordatário lá para contar uma coisa da história que não está desenhada seja por qualquer razão, né? Que nem acontece quando você tem no filme, né? A cena de exposição lá que um personagem para e não, isso aqui está acontecendo por causa disso, explica para outra pessoa. Assim, a coisa poderia ter sido mostrada, mas os caras pararam para mostrar ali. Quando é uma pessoa que faz bem feito é porque realmente não teve espaço, não teve tempo, né? Então você precisou botar aquilo ali. Agora, é o tipo de coisa que tem que ser evitada ao máximo. Mas até hoje você ainda vê muito roteirista verborrágico e que às vezes fica meio redundante. Então mas isso daí vai depender muito do tipo de quadrinho que você vai criar, né? E se você gosta de escrever muito, se você gosta de botar muitos diálogos e tudo mais, você tem que buscar histórias em que isso caiba, né? Personagens sejam verborrágicos, personagens que sejam mais prolixos, né? E histórias em que isso faça sentido. Você não vai querer botar isso numa história de ação, né? Em que o ritmo tem que ser mais acelerado. Você não pode ficar parando para toda hora alguém fazer um discurso e aí volta e vai ficar quebrando a narrativa toda hora desse jeito, né? Mas isso daí eu vou mostrar como é que faz isso, né? Aí você tem que abrir mão. Eu, por exemplo, eu sou um cara que costuma escrever de menos, às vezes, no quadrinho. Então, às vezes, quando eu tô... Muitas vezes eu que faço o balão da história. E aí, quando eu tô no balão, é que eu vejo, essa fala aqui não tá legal. Não, isso aqui não ficou muito claro. Eu acho que eu vou ter que botar o cara vai ter que fazer uma referência a isso daí, né, nessa fala dele aqui para deixar mais legal. Então, muitas vezes eu pego isso, mas aí o desenho já está pronto, eu já vejo como é que está ali, aí é que eu reparo mesmo, realmente isso aqui não ficou muito claro. E aí eu vou lá e boto. Isso daí é sempre assim, né? É uma facilidade que existe no quadrinho, principalmente quando você faz de forma independente, que você não tem no cinema, por exemplo. No cinema o cara fez o roteiro, entregou, agora é o diretor que vai fazer, né? E às vezes é o diretor que tem que consertar isso daí. Se tem uma falha no roteiro, se tem uma coisa... É ele que vai se virar para preencher essas lacunas, né? E, inclusive até no roteiro de audiovisual você nem pode ficar botando muita coisa, né? Deixa a coisa meio solta mesmo para o diretor criar lá. Você conta a história, faz os diálogos dos personagens, mas não dá nenhum tipo de indicação. Você não pode tentar dirigir, né, o roteiro. E a gente cai nessa tentação de tentar mostrar um ângulo. Então, essas técnicas eu consegui aprender, lendo muito, estudando bastante, a como escrever um roteiro sem tentar dirigir. Né? Porque eu pretendo dirigir mais para frente e eu acho horrível é como se alguém estivesse te dizendo o que fazer do teu trabalho. Não, faz o teu que eu faço o meu. Tu vai dirigir ou tu vai escrever o roteiro. Tá? Não dá pra, a não ser que tu mesmo vá dirigir o teu filme. Aí, ok, pode fazer o que quiser e não precisa nem roteiro. Mas o quadrinho foi um pouquinho mais complicado, porque a história cyberpunk é um grupo de militantes que estão correndo pela cidade, invadindo lugares, explodindo coisas. E quando eu cheguei na história, a ideia é que eu desse um toque de romance, um toque de feminismo, assim, gente... Não estão me conhecendo, na verdade, eu gosto de sangue também, mas tudo bem, vamos lá, vamos dar um toque de romance, mas vamos dar uma ditada.
E a primeira coisa que eu percebi na história era que o grupo ele ia sempre para uma fortaleza, invadia, morria alguém do grupo. E eles voltavam para a base e mandavam eles de volta. Assim, mas, gente, essas pessoas não reagem? Eu tento criar o personagem o mais próximo possível do real, para que fique incrível a história, né? Não sei que bando de pessoas que vai só se for malucos que vão para um lugar, morre alguém e volta. E na terceira ida e volta que morreu alguém em todas as idas, a história era que tinha um traidor entre eles. E eles foram mandados de volta. Só que eles não reagiam assim, gente, não pode. Se sou eu, digo, não, me recuso a sair daqui, não vou lá para morrer. Né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar a sutileza das coisas. Então, era pequenos gestos, coisinhas diferentes. A forma dele se envolver, as falas também, era meio homem, assim, meio truncado. Não tinha aquelas coisas que a gente tem no audiovisual, que são as sutilezas, são os silêncios. Então, eu comecei a integrar isso nos roteiros. E acredito que o que eu estou escrevendo agora está bem legal, ele gostou bastante, então. Mas ainda assim é um exercício constante, né? Você precisa estar sempre desenvolvendo técnicas novas, porque você não conta a mesma história. São várias histórias diferentes, são personagens diferentes. Então, dar personalidade para os personagens também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, criei um cara que é um alívio cômico, então, que está sempre meio atrasado nas informações, ele é muito ingênuo, ele fala umas bobagens assim que a gente começa a rir, porque, tipo, não, só essa criatura mesmo fala isso. Então, são técnicas que a gente aprende, né, que funcionam no quadrinho, que é legal. Uhum. Não, bacana. Mas é assim mesmo. O que eu vou fazer no curso é justamente isso, é você começar trabalhando em camadas, né? Uhum. E aí você começa do macro, né? A ideia geral, aí você vai focando, aí você vai criando o esqueleto da trama, aí depois você já tem o esqueleto da trama, você começa a criar arcos, atos, e aí vai para as cenas, então você vai esmiuçando, vai detalhando, né? E eu também tenho isso, quando eu vou criar uma cena eu começo escrevendo diálogo. Se tem diálogo na cena, eu escrevo diálogo. Eu nem penso, eu só sei, tipo, a cena tem o fulano e o Beltrano, eles estão conversando sobre isso. E aí eu vou escrever o diálogo. Aí depois que eu escrevi o diálogo, aí é que eu vou pensar, bom, o fulano disse isso, então como é que ele vai dizer? Aí eu começo a atuar. Ele sorri quando ele fala isso, ele tá chorando, ele tá não sei o que, ele botou a mão na cabeça, entendeu? Ele sentou ali, e aí eu começo a imaginar, né, os trejeitos e posturas do personagem, né? Então aí vem essa parte de quando o roteirista vira ator, né? Que aí ele tem que pegar cada um dos personagens e ir interpretando cada um para ele poder descrever as cenas com maior detalhe, né? E imaginar as roupas que eles estão vestindo, né? O cenário e tudo mais. Então isso daí facilita, né? Quando você vai de cima para baixo e você vai criando essas coisas aos poucos, né? Porque senão, o erro muito básico de iniciante é justamente isso. O cara tem ideia de história, o cara já vai pensando na primeira cena, a primeira cena vai começar assim, aí descreve a cena toda, só que aí depois, como é que eu vou sair daqui? E aí depois, entendeu? Porque ele já criou tanta coisa ali, e ele fez uma prisão para ele, né? Ou então pior, quando o cara tem uma ideia, cria um personagem. O personagem é do signo tal, nasceu no ano tal, ele gosta dessas músicas, dessas bandas, ele gosta de usar roupa assim, assado. Aí esse desenho, o cara já faz o desenho do personagem, e parará, e aí já montou o personagem, não tem nem história ainda direito. Montou o personagem. E aí quando ele vai botar aquele personagem na história, ele também está preso, porque ele já amarrou o personagem com várias questões pessoais ali, que não tem nada a ver com o que vai ser mostrado do background dele na história, e muito menos com o que vai ser a história dele a partir dali. E aí ele fica tentando forçar o personagem nos buracos da história. E, enfim, é outra coisa que destrói, né? Porque aí você
não consegue, porque você já criou uma pessoa antes de contextualizá-la, né? E aí é a desgraça. Então você tem que saber. Geralmente, meu personagem é uma tela em branco, praticamente, no início da história. Aí, conforme eu vou criando o background dele, eu crio o mínimo possível, o mínimo necessário para explicar o background dele. E aí, dali, eu já vou criando o resto todo conforme a história vai se desenvolvendo. Né? Então, senão você fica preso, você fica amarrado. Ah, mas o personagem vai fazer isso agora. Ih, mas não. Ele é desse signo, ele não teria essa atitude, mas ele precisa ter essa atitude agora. A história está pedindo isso. Entendeu? Então, aí o cara fica preso. Não, mas eu criei ele assim. Você Eu mesmo vejo... precisa pegar do personagem, né? Se precisar matar ele, gente, né? A história vai ficar melhor, você vai dar um up, mata o personagem, não cria vínculos, né? Normalmente as pessoas, o que eu tenho problemas é com o desenhista, porque ele se apega no desenho. Porque tenta não matar ela, assim, cara. É uma história cyberpunk, sabe, né? Testas, braços, pernas vão voando. Né? Então o personagem vai evoluir. E de repente ele pode voltar, mas tem aquela coisa do, mas eu gostei tanto, eu fiz tantos traços lindos, a história dela é tão bonita. Aí complica a vida do roteirista, né? Porque a gente quer criar aquela liberdade para criar. E para que a história continue, para que ela fique boa e que as pessoas tenham vontade de continuar lendo, tem que dar coisas novas. Não pode ficar sempre apresentando as mesmas coisas. Isso cansa. Isso é que é legal, matar o personagem que a galera gosta. Isso é que é legal. Aí o leitor não se importa com aquilo dali. Você mata um personagem qualquer, tá, azar dele, né? Você mata alguém que tá bacana. A ideia são os periféricos, que aí você pode ir descartando ou melhorando ele, né? Foi para uma emboscada, teve uma explosão, perdeu um braço, perdeu uma perna. Vamos botar um braço biônico, uma perna mecânica, vamos fazer o cara virar uma latinha. Enfim, vamos fazer ele melhor do que ele estava. E aí volta ele melhor com o outro, né? Ou some com o personagem, por exemplo, teve uma explosão e não acharam os corpos, tudo desmanchou. Aí lá, sei lá, uma temporada depois o cara volta repaginado, né, melhor do que antes, e aí a história tem um novo ano. Então, eu não tenho problemas com isso, né? O problema é as pessoas se apegarem muito porque gostam do jeito que aquele personagem foi criado. Mas ele precisa ter evolução, assim, como acontece na vida normal da gente, né? Um pouquinho menos de brilho e enfeite, mas é mais ou menos isso. Você não pode ficar parada no tempo, ainda mais numa época futura onde tudo é possível, onde você pode modificar o ser humano da cabeça aos pés. Então, não se apegue. Eu tento não manter isso como um mantra, não me apegar para não estressar, porque termina cansando também, né? Você pega tanto que personagem aí, não sabe o que fazer com ele, você não quer tirar, mas a história tem que seguir, as coisas têm que acontecer. Então, isso também são técnicas. Não pode se apegar nem aos personagens, nem a vários trechos da história que às vezes você chega lá, isso aqui não tá mais funcionando. Joga fora, arranca fora da história e continua. Pois é, aí a vida continua. É isso. Então, alguém tem mais alguma coisa? Quando? O curso, a princípio, começa dia 5, né? Dia 5 vai ser quarta que vem, é isso aí. E aí eu espero vê-los todos lá. A primeira aula eu vou falar mais de história dos quadrinhos, né? Gêneros de quadrinhos, tipos de quadrinhos. Então, vai ser uma coisa mais introdutória mesmo. Enfim, aí a gente vai falar da oficina, dessa oficina, e já vai a partir da segunda aula que começa mais o conteúdo da narrativa, né? Talvez, se der, eu já comece a falar alguma coisa na primeira aula, mas eu quero deixar mais introdutório ainda.
Então, Carlos, quais vão ser os dias e horários das aulas e qual que é o valor do curso, por favor? A Adriana pode responder isso melhor do que eu. Os dias da aula são quartas e sextas, das 20 às 22, e o valor eu posso compartilhar o site aqui no chat, mas você pode ver no nosso site todas as informações sobre o curso. Beleza. Obrigada, Adriana. De nada. E qualquer dúvida, tem o contato, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp lá no site também, pode entrar em contato por lá. Legal. E alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho dúvida no desenvolvimento do personagem. Uhum. Então, diga. O que especificamente quanto ao desenvolvimento do personagem? Carlos. Na parte mais da... Acho que o seu microfone está falhando, Ângelo. Sim, a questão aqui tá meio fraca. Eu tinha falado assim que eu tenho muita dúvida na parte do desenvolvimento do personagem, na parte que como você faz o seu personagem ficar interessante, meio que dá meio que empatia com ele, com o público, na parte de estruturar ele, na parte de você descrever ele para dar aquela empatia muito boa e que o público meio que goste, né? Assim. Assim, então, isso daí é uma coisa que eu vou falar ao longo do curso, né? Mas, em geral, as histórias, não só os personagens, mas como a história como um todo, né? Escritor é que nem vinho, escritor melhora com o tempo. Então, no começo, você vai escrever umas coisas que daqui a alguns meses, alguns anos, você vai olhar, nossa, que porcaria. Entendeu? E isso é natural. Mas é bom que você escreva para você poder olhar e ver a porcaria que você fez e saber onde é que você tem que melhorar. Né? Então, isso é prática. Agora, é muita leitura, ler muita coisa que você escreveu. Ler muita coisa que você curte, que você seja boa, seja bem escrita, você vai começar a ver, se você começar a escrever, então, você já começa a escrever, a ler livros e quadrinhos, ou até filmes, com outros olhos, né? Você vê, olha só o que o cara fez aqui, olha só, entendeu? Então você começa a perceber acertos e erros em obras alheias, e você começa a ver coisas que você pode pegar para si e para as histórias que você quer contar. Então, e também muita coisa vem da sua experiência pessoal, da sua vida. Né? Então, se você escreve histórias sobre que tem a ver com coisas que você vivenciou, né? Isso daí já ajuda bastante, ou coisas que você conhece porque você pesquisou, né? Alguma história, algum fato histórico, algum tipo de narrativa. Por exemplo, a Adri falando de cyberpunk, né? Que é uma coisa que ela deve gostar pra caramba, deu pra caramba. Então ela já tem vários elementos disso na cabeça que ela pode aproveitar e misturar. Então então ela pode fazer uma coisa, uma obra mais competente nesse sentido. Então tem tudo isso, né? E às vezes você, mesmo numa obra que não tenha nada a ver, seja ficção, tudo mais, você pode pegar um personagem ou outro que tenha a ver com você,
né, ou com algum conhecido seu, ou que tem alguma cena, que alguma coisa aconteceu com aquele personagem que seja o tipo de experiência que você já viu de perto, ou já vivenciou pessoalmente. Então, isso tudo ajuda na hora de você criar o personagem, porque você vai escrever com mais honestidade e mais fidelidade. E quem está lendo vai perceber isso, né? Porque você vai botar toda aquela emoção em cima e tudo mais, e isso tudo vai transparecer, né? Ainda mais se for alguém que também vivenciou, viu aquilo ali de perto, aí é que vai bater mais. Então é por aí, né? Você falou que ainda é novo, está com 19 anos, então é assim mesmo, você vai começar escrevendo um bando de abobrinha, mas com o tempo vai melhorando. Então, a dica para você melhorar mais rápido é isso, é você ler muita coisa, ver muita coisa e observar as coisas e saber analisar bem para você poder aproveitar aquilo dali na hora que você for escrever. E você tem essa coisa na hora que você está escrevendo de pegar toda essa vivência e jogar no papel. Entendi. Obrigado. Nada. É isso aí. Oi, Carlos. Sou o Oi. Pedro. Sim. Você quer que eu mostre um pouquinho mais da ementa? Ou já Ah, foi? acho que já foi. Eu já falei dela, né? Se eu falar mais, eu vou começar a dar o curso agora. Tranquilo. Beleza, então. Alguém tem mais alguma pergunta para o Carlos? Então, Carlos, acho que a gente pode aguardar eles na aula, né? Sim, espero vê-los todos aí no dia 5 e a gente vai poder falar mais sobre tudo isso e mais alguma coisa. Com E é bom certeza. que eu já vi que os três aí, eles têm já uma ideia, algumas ideias próprias já de histórias, então já é coisa que eu já vai botar na oficina lá para desenvolver. Excelente. Então, obrigada a todo mundo, obrigada, Carlos. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. A gente que agradece também. Muito obrigada. Obrigado, Carlos. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Boa. Boa noite, cara. Obrigada, foi muito bom o papo. Nos vemos em algum lugar nesse mundo maluco. Dia Na 5, sala de aula. É dia 5. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.